Oi, voltando então com a nossa primeira aula sobre Europa absolutista e introdução à história da África no nosso curso de História do Brasil. Ô Marquinhos, no último episódio a gente disse que a gente ia começar hoje chegando em Ceuta. É verdade. 1415, né, Rita? Exatamente, 1415. Porque é o seguinte, eles fazem tudo aquilo lá, eles têm todas aquelas condições lá, e aí eles vão-se embora. Só que primeiro eles não vão assim tão longe, né? Eles começam indo perto. Ceuta tá ali meio do outro lado do estreito. Olhando no mapa mundi, assim, né? É bem pertinho mesmo, né? Mas a gente tá falando de 1415. Mas era perto, era um território extremamente conhecido. Ceuta fica no Marrocos. Hoje em dia, Ceuta é uma cidade espanhola. E já era uma cidade muito importante em termos de comércio ali do Mediterrâneo. Agora, então, o que eles querem, né, em Ceuta? O que eles querem? Eles querem contornar a costa africana para tentar achar o caminho das Índias. A Índia é longe, longe, longe. Tu sabe da onde saiu esse nome, Índia? Pior é que eu sei, mas eu sinceramente, eu não me lembro. É do sânscrito Sindhu, que quer dizer rio. Tu vê. É isso aí. Tá, mas não importa, porque assim, a gente vai demorar um horror para conseguir chegar lá. Amanhã ou depois chega lá no Enem e aparece a Índia, não sei o que e tal, é uma palavra que... Então, ponto, né? Já é um certo. Tudo é válido, tudo é válido. Tudo vale. Como é longe, longe, imagina, e o caminho terrestre para a Índia é um troço de louco, né? Imagina. Nossa. O cara sair de Portugal e querer achar o caminho terrestre para a Índia. Não dá, é inviável. Tem que achar o marítimo. Tem que achar o caminho marítimo. Olha só, Marquinhos, o dado que eu vou te dar. Ó. A gente já sabe que eles chegaram em 1415 em Ceuta. Sabe quanto tempo eles vão ficar tentando contornar essa costa africana para chegar no Cabo das Tormentas, que depois virou da Boa Esperança? É lá por 1480 e algo, né? Que o Bartolomeu, né? Bartolomeu Dias. E o Bartolomeu Dias de Gusmão, não é isso? Esse cara. A primeira grande dificuldade que eles têm é ultrapassar o Cabo Bojador. Isto. Quando a África faz aquela barriga, Uhum. né, em direção ao leste, assim, ali a corrente marítima vira e te joga para leste, tá? E tu não consegue continuar indo para o sul para pegar o Golfo da Guiné. Sim. Isso já é um grande problema. Aí, quando eles se ligam que eles têm que começar a seguir a corrente marítima e fazer a volta pelo leste e depois voltar, aí dá bom, entendeu? Aí eles começam a conseguir chegar em vários pontos da costa africana, e aí eles começam a construir um monte de fortes na costa africana, as famosas feitorias. A feitoria é um forte que fica no litoral, e ali onde tu guarda tudo que tu quer ali dentro, para quando aparecer um barco, tu carregar e ir embora. Já que a gente está falando em 1488, a gente já está na década de 80. Não tô em 480 nada, tô entre 15 e 88. Em 1481, assume o Dom João II. Tudo isso que a gente está falando tem que ter grana, né? Isso era caríssimo, né? E esse Dom João II, ele se indispõe, né, muito violentamente com a nobreza portuguesa e com a igreja, especialmente, porque ele chega, não, eu preciso de financiamento. E quem é que era o grande financiador dessas expedições? Eram os judeus. Naquela época já havia bancos, assim, a coisa estava começando a vir. Foi muito importante, tanto que houve essa bronca feia contra o Dom João II, mas ele peitou, entendeu? Não, eu vou pegar a grana, quem tiver grana me empresta e vamos embora, né? É porque eles conseguem uma certa autonomia em relação ao Papa, que o cara consegue peitar e pegar o financiamento onde ele bem entender. Exatamente. Aí a gente tem lá o Dom Manuel, né? Que é o Dom Manuel o Venturoso, né? Que é o rei quando descobriram o Brasil. Bem depois do João II. Só para fechar essa questão do financiamento, esse Dom Manuel, esse rei foi casado 3 vezes. As mulheres iam morrendo tudo e tal. E a primeira mulher dele foi uma Isabel de Espanha. E a Espanha, de Castela, no caso, né? A Espanha, sim, né? Lá a igreja mandava e desmandava. E por incrível que pareça, no contrato matrimonial deles, entre outras coisas, que sei lá o que entrava no contrato, tinha assim, ó, que os judeus fossem expulsos de Castela, da Espanha, como realmente foram, né? E depois de Portugal. Foi um pequeno baque na questão do expansionismo, né? Os judeus são expulsos da Espanha em 1492 e de Portugal em 1496. É isso aí. 1492 é porque é o momento da conquista de Granada. É quando eles expulsam as pessoas que eles chamam de um infiel. Tá, Marquinhos? Mas aí é o seguinte, ó. Quando eles começaram a chegar na África e construir essas feitorias aí, eles não estavam interessados, assim, tipo, no primeiro momento em colonizar a África. O que eles fizeram ali é criar um monopólio sobre as transações comerciais com ouro, obrigando a cunhar moeda na casa da mina, ou casa da Guiné, que é tipo uma alfândega, assim. Mas assim, ó, o que eles querem lá de preferência era arrumar ouro,
não rola muito, e arrumar uma escala na viagem para a Ásia, né? Ter pontos de parada para eles poderem parar no caminho. Isso eles conseguem. Agora, o negócio de ouro que eles estavam achando que eles podiam achar lá não é pouco. Agora, o que sim acham é comércio de gente. Escravidão, né? Tem um aulão enorme que é só sobre escravidão, que é o assunto mais importante do Enem. Então, a gente não vai entrar nessa. A gente vai continuar andando pelo Atlântico Sul até chegar no Índico, e aí eles vão que vão, e eles se dão conta daquilo que a gente falou, né? Que para leste, se eles virarem para leste, é mais fácil rumar para o sul, por causa da corrente marítima, porque no Atlântico Sul ela gira no sentido anti-horário. Perto da costa brasileira ela te empurra para o sul e perto da costa africana ela te empurra para o norte. Se tu tocar para leste e for para o sul, depois tu consegue vir pela costa africana em direção ao norte. O que eles vão fazer? Primeiro eles vão começar a ocupar as ilhas atlânticas, né? Eles vão ocupar Canárias, eles vão ocupar Cabo Verde, eles vão ocupar Madeira, Açores, São Tomé, Príncipe. Nessas ilhas, aí sim que eles vão fazer o projeto piloto deles de ocupação colonial. Mesmo na Madeira, eles já começam a produzir no século XV cana em grande escala com mão de obra escravizada africana. Pô, de estrada já deve ser uma bíblia. Tu ir de Portugal até, sabe, até onde Índia, se leu, é muito longe, né? Imagina naquele tempo que era burro, cavalo, camelo, se leu, ou a pé. Mas é importante também saber que houve expedições em que, ao mesmo tempo, Portugal bancou uma expedição marítima e uma expedição por terra, né? Não é que assim, vamos desistir do caminho terrestre. Não, vamos tentar. Só que assim, imagina no século XV. Não vamos desistir, porque nós temos que ir lá, Agora, é muito inviável. Eles vão que vão, e aí o Bartolomeu Dias consegue passar pelo Cabo das Tormentas, entra no Oceano Índico, e aí ele volta para Portugal. E ele volta para Portugal e fala assim, olha só, galera, consegui. Como é que faz? Faz assim. O que acontece? Aí vai o Vasco da Gama. É verdade. Aí o Manuel I, aí já o rei Manuel I, em 498, fala, Vasco da Gama, vai, pega e vai. E aí o cara vai. E aí, em 99, ele vai, não só vai, como ele volta. Ele chega na Índia e volta. Porque não é só ir, né, Marquinhos? Claro, tem que voltar. Tu vê que não tem um time de futebol chamado Bartolomeu Dias, mas tem o Vasco da Gama. Vê como o Vasco da Gama é importante, né? Olha aí, o Vasco da Gama. Ele até tá na segunda divisão agora, mas ele... Pois é, não, e assim, é uma grande... Quando ele volta, Marquinhos, a galera vibra, porque eles se dão conta que dá pra ele chegar do Japão. É verdade, né? Que incrível isso. Mesmo naquela época, Portugal era um pé de página na Europa e virou uma potência, assim, de primeira grandeza. Tanto a galera vibra com o que o Vasco da Gama conta, que diz assim, cara, é o seguinte, ó, vou pegar esse Pedro Álvares aqui, Cabral, e eu vou dar 13 embarcações pra ele. O cara vai, e aí ele faz a volta grande, e pá, para no Brasil. Ele fica só 10 dias no Brasil. Ele segue e ele vai até a Índia, e ele volta, ele perde muito barco. A expedição não é muito exitosa, mas ela é extremamente lucrativa. Ela se paga em muitas vezes o que tinha sido investido, só que a comoção, assim, na volta, quando ele fala do Brasil, o pessoal, tá bom. Mas o que ele encontra aqui? Os índios, né? E não se tinha noção, aí depois que vem aquele negócio do pau-brasil, que poderia... Então o Brasil era um pedaço de terra, enfim, mas que... E de onde é que eu tiro grana disso? Porque os caras estão atrás aí de comércio. Vai comercializar o quê com quem? Agora eu quero falar da África. Eles chegam num continente, assim, muito diverso. Primeiro que ele é imenso. O continente africano tem 30 milhões de quilômetros quadrados. Do mesmo jeito que naquele período na Europa, os estados europeus estavam se formando, criando rotas comerciais, lutando entre si pelo controle de riquezas, por poder territorial. A mesma coisa estava rolando na África. Agora, essa dinâmica pode ser muito diferente se a gente considerar um povo da África mediterrânea, tipo o Egito, criou o Estado há milênios, ou se a gente considerar, sei lá, uma nação, tipo a nação Haussá no Sahel. O Sahel é aquela faixa que fica ao sul do deserto do Saara, de costa a costa, entre o Atlântico e o Índico. É muito diferente, né, o que a gente está falando, conforme o lugar da África que a gente está falando. Mesmo a interação dos europeus com essas pessoas vai ser muito diferente de acordo com o lugar que a gente está falando. Não tem nada a ver, como a gente estava falando aqui, da ocupação de Ceuta. Ceuta que é um grande entreposto comercial estabelecido há muito tempo, acostumado a interagir com os navegantes no Mediterrâneo. Muito diferente isso do que construir lá a fortaleza lá de São Jorge da Mina, no Daomé. O que era o reino do Daomé fica onde hoje é Gana, na África Ocidental, assim, ao sul do Saara. Para facilitar aqui o nosso entendimento, eu vou fazer uma grande diferenciação, a grosso modo, entre aqueles povos que vivem ao norte e os que vivem ao sul do Saara. O Saara é tipo um paredão da África. E no norte, a gente estava falando de uma maioria étnica árabe. Agora, vamos lembrar que maioria não é totalidade, tem outras etnias vivendo ali, e que estou falando de etnia, não estou falando de cultura, não estou falando de religião. Mas, assim, uma parcela expressiva dessa população é árabe muçulmana, e essa civilização árabe norte-africana,
ela não se caracteriza por grandes realizações agrícolas. Vou fazer outra ressalva, que eu estou excluindo nessa análise a agricultura do Nilo, do Egito. De modo geral, a caracterização é a prosperidade e o comércio das cidades. Essa questão islâmica, árabe e tal, por volta do século VII, que começa essa expansão islâmica lá pelo Egito. O Egito é conquistado pelo califado lá, entendeu? Alguns historiadores dizem que essa questão do Islã na África, né, ela entra pelo Império do Sudão. Nossa, quem vai ali para aquelas regiões da Andalucia e outras regiões, Barcelona mesmo, assim, o que a gente vê, mesmo não entendendo, eu, por exemplo, tudo, né, a música flamenca, a bombacha, né, bom, o astrolábio, fala em outras tantas coisas. Matemática, os hábitos de saúde, enfim, por aí nós vamos. Mas assim, qual que é o problema para esse pessoal? Eles não são agricultores, eles são comerciantes, eles têm uma economia baseada no que as cidades fazem, sobretudo as que têm relação com o comércio do Mediterrâneo. Então, quando os europeus eles começam a contornar essa costa africana, costa atlântica da África, e começam a deslocar esse centro dinâmico do Mediterrâneo para a costa atlântica, esse comércio dessas cidades árabes do norte da África mingua. Até o século XV, esse norte da África estava muito integrado à história mundial, fazendo essa articulação entre a Europa, a Ásia e o Oriente Médio. Só que com a criação do sistema colonial europeu, que integra a África com a América pelo Atlântico, essa história muda, porque ela vai forçar o continente africano a se inserir na divisão internacional do trabalho como fornecedor de mão de obra escravizada. E isso vai desarticular o desenvolvimento dos estados nacionais que eram embrionários no continente africano. A primeira coisa que me veio na cabeça, assim, é a questão da escravidão. Não vamos entrar em detalhes aqui. África igual escravidão. É a história da cobiça, do continente saqueado, do dominado, escravizado, explorado. Começa no século XV, Marquinho. Até o século XV, não. Até o século XV é um território que está integrado ao comércio internacional e à divisão internacional do trabalho dessas regiões que eu falei. Especialmente essa parte norte. Tal. O que eu quero deixar claro é que há um deslocamento do eixo dinâmico da economia da costa mediterrânea para a costa atlântica, e isso vai ter tudo a ver com a América. Exato. É aí que muda o curso da história. Então, nós estamos falando de mudar um eixo dinâmico do norte do continente para a costa da África Ocidental ao sul do Saara. Qual é a situação lá? O modo de produção que predomina é o tributário. O tributário é aquele que existe um soberano, tem a propriedade da terra e dos meios de produção e que a população trabalha e paga um tributo para ele. Então, esse é o modo de produção que predomina em várias nações africanas ao sul do Saara. Até essa chegada europeia na costa, a construção dessas feitorias, essa mudança do centro dinâmico, a maioria dessas sociedades tem um fluxo de comércio organizado entre si que atravessa o deserto. E esse comércio também vai ser desarticulado com esse deslocamento para a costa atlântica. Quer ver um exemplo? O Império Songhai, por exemplo, tu falou do Sudão, né? Uhum. Que é o território do Sudão, hoje tinha vários povos ali, tá? Tinha organizações políticas diferentes ali. Um deles era o Império Songhai. Quando tu estabelece um comércio no litoral, as linhas comerciais estavam passando por ali, a gente sabe que isso é bem no meio da África, no meio do deserto. Essas linhas comerciais estavam passando por ali, elas começam a se enfraquecer. O comércio passa a ser todo sugado pelo comércio da costa atlântica. E o Império simplesmente ruiu por causa disso. Estou dizendo que tudo que era da savana e do Mediterrâneo foi deslocado para a costa atlântica. Então, assim, tu vai pensar, né? A partir disso que eu falei. Quem já estava na costa do Atlântico, então ficou rico, né? Tem uns que ficaram mesmo. É. A base de vender pessoa escravizada quando acabou o tráfico, na metade do século XIX, e aí eles ficaram pobres. Mas, assim, por exemplo, os Ashanti, o povo Ashanti, nos séculos XI e XII, quer dizer, antes da chegada europeia, os Ashanti, eles ficam onde fica mais ou menos Gana hoje. E aí, assim, nos séculos XI e XII já tinham ido, assim, enquadrando um monte de povos autóctones ali, que viviam ali de comércio de ouro e de Coca-Cola. Não é Coca-Cola. De noz de cola. Noz de cola. É o que faz Coca-Cola, velho. Sim. Esses Ashanti que tinham já enquadrado um monte de povos ali dessa região, eles brigavam com os Fanti. Que não é Fanta. Ah, sim, mas agora era Coca-Cola contra Fanta, então. Tipo, pensando aqui na Coca-Cola e na Fanta, tu acha que os europeus, quando chegaram, tu acha que eles preferiram a Coca ou a Fanta? Ah, eu acho que é a Coca. A Coca. É. Mas aí eles chegaram para os Ashanti e falaram assim, olha só, tem uma proposta para vocês, que é assim, ó, se tu for lá e prender um monte de Fante e entregar eles escravizados para mim, eu vou te dar essas espingardas aqui. E aí os caras dizem assim, pá, sério esse troço? Sério, a gente traz um monte dessas armas aqui para vocês. E eles ficam, então fechou. E aí eles pegam as armas, e aí quanto mais armas eles pegam, mais eles conseguem capturar a gente e dominar mais território. E os portugueses achando do caralho, porque daí eles dão as armas e escravizam um monte de gente. Terceirizaram a maldade. A base de entregar a arma, sacou?
isso aí e como impulsionou um crescimento vertiginoso da economia e que é a coisa que, enfim, está por trás do mercantilismo. Tá, mas quer ver assim, por exemplo, outros que capturavam e vendiam gente. Os Mossi, por exemplo, os Mossi ficavam onde hoje é Burkina Faso. O Agadougou, que é a atual capital de Burkina Faso, era um estado Mossi. No século XV, ainda, os portugueses mandaram, por exemplo, uma expedição fazer contato com o Obá do Reino do Benin. O Reino do Benin ficava onde hoje está a Nigéria. Mandaram um pessoal lá para falar com o Evaré. O Evaré era o Obá. O Obá é o cara que manda, né? Chegaram lá e aí foi tudo ótimo, tá? Chegaram lá, o Obá serviu um cafezinho, uma birita. Aí o Obá falou, não, chega mais, tal. E ele falou, vocês não têm umas armas, hein? Dessas aí que vocês têm, vocês não têm umas pra mim? Aí, não, sei lá e tal. Aí falou, não, seguinte, já sei, eu vou mandar um pessoal meu lá pra terra de vocês pra comprar umas armas, pra trazer umas armas aqui pra nós. Aí, o que ele mandou pra comprar as armas? Ele escravizou umas pessoas e mandou pra Europa pra trocar pelas armas. Só que o cara do barco que levou eles roubou os cativos. Putz! Ladrãozinho. Chegaram em Lisboa e tal, mas foi tudo bem. Em Portugal foram super bem recebidos, deram um monte de presente e tal, mas voltaram sem nada. Sabe qual era o problema para eles conseguirem essas armas? É o seguinte, ó, esse Obá, do rei do Benin, ele não se converteu ao catolicismo, tipo o rei do Congo. O rei do Congo se converteu. Tudo bem, ele não se converteu, mas ele deixava os missionários católicos ir lá e fazer pregação, fazer igreja, sei lá. Só que é o seguinte, ó, tinha uma bula papal que dizia que não podia vender arma pro infiel. Se ele não se convertesse, não podia comprar arma. E aí o João III não autorizou. E aí o que o Obá fez foi ficar abrindo e fechando o mercado de comércio de gente escravizada para Portugal, até ele conseguir essas armas com outros europeus, que não fossem católicos, tipo João III. O cara é dominado e vira escravo, ou seja, escravidão houve desde sempre, né? Roma tinha escravo e não é aí, tu entende? Quer dizer, perdeu uma guerra, vira escravo. Resumindo, o que eu explico no aulão de escravidão é o seguinte, ó, o achante e o fante, lá o coca e o fanta, um é coca, outro é fanta, entendeu? Eles não são a mesma coisa. Exato. Do mesmo jeito que o romano não é a mesma coisa que o eslavo. E o romano escraviza o eslavo, escraviza, tá ligado? Agora, claro, não se discute que a escravidão não interessa a cor, é uma coisa abjeta, né? Pelo amor de Deus, mas enfim. Mas, ó, vou te falar de outros reinos, de outras coisas que estavam acontecendo em África, no século XV. Por exemplo, falei do Benin, né? Do reino do Benin. A noroeste do Benin ficava o reino Fon, de Daomé, que incluía os reinos Alada, Ajudá e Popó. E eles também traficavam escravizados e também vendiam azeite de palma, que é o nosso dendê. Esse reino era vassalo de um outro reino, que é o reino de Oió. E aí isso vai criar um problema pro reino de Oió. Quando acabar o tráfico no século XIX, o reino de Oió, que não estava escravizando, não está diretamente ligado ao tráfico de pessoas, vai sofrer com a crise, porque o reino Fon é vassalo deles e eles sim entram em crise. E aí, sabe qual que é uma coisa interessante? É o que eu falei de que eles mandam dendê. Sabe o que eles começam a plantar na África, estabelecido já o comércio atlântico? Eles começam a plantar mandioca, milho, tomate, tudo que é coisa nativa da América. Sim. Isso é uma coisa que nos mostra como foi forte esse comércio entre a América e a África, a ponto do embaixador Alberto da Costa e Silva, conhece ele, Marquinhos? Com este nome, né? Assim. Grande africanista, né? Ele chama o Atlântico desse momento de rio. Isso. Era um rio chamado Atlântico. O tamanho eram as trocas comerciais entre a América e a África. Agora, Oió é um estado muito forte, que fica ali entre o Daomé e o rio Níger. E tem uma cidade muito importante que chama Ifé, porque ela é conhecida pelos iorubás como uma fonte assim, mística de poder, de legitimidade. Só que todo esse reino, como eu falei, ele entra em declínio com o fim do comércio atlântico, até cair sob controle britânico, já século XIX final. Por exemplo, hoje a população da Nigéria, 20% dela é de iorubás, que são do reino de Oió. Bom, muito desse comércio era um comércio de deserto, que tinha se deslocado para a costa atlântica. Mas ainda teve cidades que ainda prosperaram, que eram um pouco mais longe do litoral, mas que ainda prosperaram, tá? Que são cidades de deserto tipo Tombouctou. Já ouviu falar de Tombouctou? Eu já ouvi falar, o nome não me é estranho. Fica no Mali. Lá, até hoje, é patrimônio da humanidade, tá lá a biblioteca de Tombouctou, cheia de coisa para a gente ir lá e pesquisar. É riquíssimo que essa biblioteca armazena. São cidades por onde passam várias linhas comerciais. Tombouctou, Djenné. O centro de expansão econômica acabou se desenvolvendo mais para o leste, para as cidades Alsácia. E aí Tombouctou e Djenné perdem um pouco de importância. Mas elas restam lá no Mali como cidades históricas muito importantes e são patrimônio da humanidade. As cidades Alsácia são cidades da onde saíram muitas pessoas que vieram escravizadas para o Brasil. Uma delas é Cano, que era um centro comercial de produção de produto de couro. Durante o
século XVI e XVII, e essas cidades alçadas elas se desenvolveram muito. Só que os sultões de Bornu não achavam isso muito bom, porque eles achavam que os alçadas eram vassalos deles. Mas era assim, eram umas cidades assim, bem legais, bem urbanizadas, assim, com uma nobreza, uma elite muçulmana ilustrada. Sabe que o muçulmano estuda muito, né, Marquinhos? Claro, claro. Eles leem muito e eles são muito intelectualizados, assim, né? E essas cidades eram muçulmanas e tinha muito artesão, enfim, eram cidades bem legais, assim. E aí o que acontece é que essas pessoas que são levadas escravizadas para o Brasil, que são do povo Haussá, elas são às vezes muito mais ilustradas em tudo do que as pessoas que logo vão ser donas delas no Brasil. Imagina. Isso vai acontecer. E aí isso vai também criar uma outra situação, que é o seguinte, ó, essas pessoas conhecem técnicas de guerra. Isso vai significar depois no Brasil a origem de várias revoluções de pessoas escravizadas, tipo a dos malês, porque são pessoas que conseguem organizar, porque elas são educadas, elas conseguem organizar a resistência. A escravidão foi mais o quê? Angola, Moçambique e Guiné, né? É isso? Marquinhos, são vários fluxos no total. A estimativa é que são 4 milhões de pessoas que foram levadas à força para o Brasil. O primeiro fluxo é desses reinos do Daomé, que ficam ali no Golfo da Guiné. Usando como país seria Guiné. Não, no Golfo da Guiné, Benin, Gana, isso. Países atuais, né? Nigéria. A maioria dessas pessoas foram levadas para o Nordeste, para Pernambuco, para Salvador. E depois tem um outro fluxo que é de Luanda e Benguela, ou seja, Angola, para o Rio de Janeiro. Tá, eu vou concluir aqui. O que eu vou concluir de tudo isso que eu falei, desses povos africanos todos, de como a história muda com a chegada dos europeus na costa atlântica? A conclusão é a seguinte, ó, que bem quando esses estados nacionais africanos estavam se formando, a penetração europeia mudou a história delas e bloqueou movimentos que tinham sido iniciados. A história da África no século XIX ela vai ser ainda mais trágica do que isso, porque os europeus aí sim eles vão se embrenhar no continente com muita força. E o colonialismo mesmo. Não é mais exploração, é colonizar mesmo. Exatamente. E vão ocupar tudo, e vão criar colônias, e vão ser extremamente violentos. Mas isso tudo é assunto para o módulo de História Internacional. E aí a gente vai acabar a nossa primeira aula do curso de História, e no próximo episódio a gente vai fazer 3 questões do Enem. Tá bom, Marquinhos? Legal. Então tá, então até a próxima.